Olá, estamos de volta com mais um programa Resenha do Cangaço. Quinzenalmente, estamos aqui apresentando para você uma obra que trata da temática do cangaço. Você que gosta do tema, ou você mesmo que nunca leu sobre o cangaço, acompanhe o programa. Quinzenalmente, nós trazemos uma obra, uma pesquisa relativa à temática. Lampião não morreu em Angico. Essa afirmativa, ela é polêmica. Ela soa como uma heresia junto àqueles e aquelas que têm uma vasta produção sobre o cangaço. E para você? O que você acha dessa afirmativa? Não saia daí. Em instantes, nós iremos conhecer uma obra que se propõe a provar que essa afirmativa é verdadeira. Olá. A afirmativa é polêmica. Você dizer que Lampião não morreu em Angico, você tem que ter uma fonte documental e provas bastante convincentes para manter a sua afirmativa. E é isso que nós vamos buscar nessa obra aqui. Lampião, o Invencível. Duas vidas, duas mortes. Autor José Geraldo Aguiar. Editora Tessauros, Brasília, ano 2009, 270 páginas. A foto da capa, por si só, já é polêmica. Aqui em cima, a foto do Lampião que nós conhecemos a partir das narrativas históricas e das inúmeras fotografias, e aqui embaixo o suposto Lampião que o autor diz que morreu em Minas Gerais. O livro é dividido em 11 capítulos. No início, o autor traça uma breve biografia sua e uma introdução onde narra as dificuldades e as críticas que recebeu pelo trabalho que estava desenvolvendo. E conclui com uma frase, abre aspas, se o livro não mover pelo menos uma pedra da montanha de certezas, não terá cumprido sua missão. Fecha aspas. A obra traz uma sinopse do livro, em sua orelha, assinada por Paulo Medeiros Gastão, em memória, e o prefácio do juiz aposentado, Dr. Avaí Miranda. Em seguida, dedica algumas páginas a frases, a comentários sobre Lampião, proferidas por várias pessoas contemporâneas ao cangaceiro. Como também dedica algumas páginas em agradecimentos a escritores e outros estudiosos do cangaço pela colaboração com seu trabalho. O autor apresenta, no final do seu trabalho, uma vasta lista de pessoas, num total de 46, por ordem alfabética, que deram depoimentos, bem como referências de leituras de obras que embaçaram sua pesquisa. Também coloca e usa como fontes de sua pesquisa jornais e revistas, todas listadas ao final da obra. E trabalha com certidões de óbito, nascimento, registro de cartórios, carteira de identidade, procurações e outras fontes documentais. Já percebes que fontes documentais não faltou ao autor. Vamos perceber de que maneira ele trabalhou essas fontes e de que maneira essas fontes viriam a comprovar a tese levantada pelo autor, que ele já apresenta na página 35,
com o título Lampião, de Angico a Buritis. O autor já antecipa para o leitor o direcionamento de sua obra, quando afirma, abre aspas, nos idos de 1938, o capitão Virgulino abandonou o cangaço. Safou-se, passando por morto. Fecha aspas. Para em seguida reafirmar sua tese. Abre aspas. O célebre capitão Virgulino chegou ao norte de Minas em 1950, no dia 28 de fevereiro, 12 anos após a farsa armada em Angico. Fecha aspas. Aqui, nesse pequeno trecho, ele afirma categoricamente que Lampião não morreu em Angico. Vamos agora analisar como ele trabalhou as fontes e de que maneira essas fontes chegaram ou não chegaram a comprovar a tese do autor. No capítulo 1, com o título Fatos e Suspeitas, o autor relata as semelhanças entre Lampião e Antônio Maria da Conceição, apresentado pelo autor como sendo Lampião. Aqui é o primeiro nome, né, que o autor mostra do suposto Lampião lá em Minas. E apresenta como principal fonte uma matéria veiculada no jornal Folha em novembro de 1996, que relata os resultados de um exame comparativo de fotos realizados pelo IML de Brasília, Distrito Federal. No entanto, o autor não mostra o exame, se limita à reportagem. Outros argumentos utilizados pelo autor, ainda no capítulo, são depoimentos ou falas retiradas de obras que, de forma descontextualizada, pode remeter o leitor a várias interpretações, bem como citações de autores, né, cujo comentário sempre aparece fora do contexto proposto em sua obra. Mais uma vez, ele usa uma reportagem da Folha para confirmar sua tese, afirmando o que poderia ser a prova definitiva: o exame de DNA do fazendeiro com Dona Expedita, filha de Lampião, o Virgulino Ferreira. Segundo a reportagem, Dona Expedita teria se negado a fazer a comparação. Fomos ler a reportagem e realmente ela se nega e justifica o porquê se negou a autorizar a coleta de sangue para fazer o DNA. Esse capítulo 1, a gente já vê algumas incoerências. Tanto no primeiro momento, quando ele não apresenta o exame de DNA, se limita a uma reportagem de jornal. Né? Isso já dá indícios de que ele terá dificuldades em provar a sua tese. Porém, ele mostra outros elementos e outros documentos que nós iremos analisar, apresentar para vocês e saber se realmente ele confirma a sua tese. No capítulo 2, com o título O Primórdio do Cangaço, o autor faz um histórico do cangaço desde os seus primórdios e narra vários episódios com a presença de Lampião, tomando como referências depoimentos de pessoas que conviveram com o cangaceiro até 1938. O capítulo 3 é instigante. O título é Como Encontrei Lampião. Neste capítulo, a narrativa, assim como em outras obras sobre o cangaço, ganha contornos de um romance, onde você não sabe quem é o personagem e quem é o autor. Isso é uma característica de várias obras do cangaço. A narrativa do autor se mistura com o depoimento do ex-cangaceiro, da ex-cangaceiro, do ex-volante ou
de pessoas que viveram a época do cangaço. O autor narra a história a partir do que ouviu de outro, que por si só já tinha ouvido de outro. Então, é uma memória sobre uma memória, né? Sobre uma pessoa chamada João Teixeira, segundo nome do suposto Lampião. Esse João Teixeira afirmaria para o autor que é ou que era Lampião. Segundo sua narrativa, o autor aborda outro momento, né? Ele mesmo fez contato com esse senhor, João Teixeira, que confirmaria que era Lampião e contaria toda a sua história, toda a sua trajetória. O capítulo 4, com o título Lampião e sua trajetória e sua história. Aqui a história ganha contornos de veracidade, pois o autor transcreve o depoimento, mesmo que essa transcrição fuja aos padrões de transcrições de entrevistas previstos no método da história oral. Os pesquisadores que trabalham com entrevistas devem seguir um método, o método estabelecido pela história oral para entrevistas. Vamos a um exemplo. Quando um pesquisador vai entrevistar alguém e as suas perguntas induzem o entrevistado a responder aquilo que ele quer ouvir para, assim, comprovar sua tese, esse depoimento, essa entrevista, ela perde a credibilidade. Por quê? Porque não houve espontaneidade no depoimento. E quando você não segue as regras de transcrição das entrevistas, ocorre o que ocorreu, o que está no livro de José Geraldo Aguiar. Você não sabe onde é o autor, nem onde é o depoente. O ar de veracidade que eu afirmei nesse capítulo, né, ele perde um pouco, né, o seu sentido quando o autor faz citações fora de contexto e, às vezes, sem nexo. Vamos dar um exemplo aqui. Ele cita uma fala de Dadá, ex-cangaceira, sobre a morte de Lampião, extraído do livro O Espinho de Quipá. O livro, O Espinho de Quipá, afirma que o bando de Corisco não estava presente em Angico na ocasião do ataque. E estava mostrando alguns depoimentos de ex-cangaceiros e ex-cangaceiras sobre o episódio. E um desses depoimentos é da ex-cangaceira Dadá, onde ele extrai um pequeno trecho de sua fala. Abre aspas. Até uma criança mataria Lampião naquele dia. Fecha aspas. Era uma opinião de Dadá sobre o episódio. Ao usar a fala de Dadá em sua narrativa, o autor, José Geraldo Aguiar, né, abre a possibilidade para o leitor interpretar que a contradição entre a ausência de Corisco no dia do ataque e a fala de Dadá, como se ela estivesse no local. E aí, o leitor que não conhece a história pode fazer a seguinte indagação: como Dadá pode afirmar isso, se ela não estava lá? Então, o autor usa esse mecanismo e que pode gerar confusão de interpretação no leitor. Na página 32, o depoente, João Teixeira Lima, o suposto Lampião, afirma que após a sua morte, se escondeu durante 6 meses na fazenda de um amigo nas proximidades de Paulo Afonso, mas não cita o nome do amigo. E que depois
seguiu para o Piauí, Bahia e, finalmente, Minas. Afirma ainda o autor que João Teixeira Lima não permitiu ser filmado nem fotografado, mas que autorizou sua esposa a lhe entregar todos os documentos necessários para comprovar sua história, o que não aconteceu, pois quando ele retornou à sua casa, Lampião, ou João Teixeira de Lima, havia fugido em companhia de um filho, para nunca mais aparecer, e que o referido filho não quer mais remexer o passado. Outros depoimentos, utilizados pelo autor, são de vizinhos de João Teixeira de Lima, mas não acrescentam muita coisa. Apenas informações superficiais sobre o suposto Lampião. No final do capítulo, o autor apresenta cópias de benefícios do INPS, né, com o nome de Antônio Maria da Conceição, datilografado, e na frente o nome Lampião, que não representa nada no sentido de comprovar ser o rei do cangaço. O simples nome Lampião, datilografado num papel, não representa muita coisa para confirmar uma identidade. O capítulo 5 traz o título A Vida em Minas. O autor constrói uma narrativa do suposto Lampião já com outros nomes: João Bogó, João Pernambucano, Zé Pereira, Policarpo Lima, a partir de depoimentos de pessoas que conviveram com o suposto Lampião, mas que não acrescenta e que não comprova sua tese. No capítulo 6, com o título Os Cabras de Lampião, também em Minas, ele descreve alguns personagens que ele aponta como sendo ex-cangaceiros de Lampião, que também seguiram para Minas, mas que os seus depoimentos não contribuem para consolidar a sua tese. No capítulo 7, com o título Nomes e Documentos de Ficção, o autor descreve os vários pseudônimos usados pelo suposto Lampião. Apresenta fontes documentais. Não sei por que ele usou o termo ficção no título. Ele está apresentando fontes. Ali, resta saber, e isso nós fomos verificar, se essas fontes, certidão de óbito, nascimento, registro de imóveis, carteira de identidade, dentre outros documentos que ele coloca no capítulo, se podia fazer um leque, fazer uma ligação do que ele afirma em sua obra. Também não identificamos que esses documentos que ele diz comprovar a sua tese, não identificamos nada que pudesse ligar aqueles sujeitos. Eu digo sujeitos no plural, porque foram vários os nomes que ele apresentou como sendo Lampião. Fosse realmente, de fato, Virgulino Ferreira. Os capítulos 8 a 10 não abordam nada que acrescente relevância à sua pesquisa. E no capítulo 11 faz mais alguns agradecimentos. Nós vamos caminhando para o final. Mas antes de concluir a minha avaliação, eu gostaria de pedir a você, que não está inscrito no canal, se inscreva. Dê um like, compartilhe a nossa programação. Ajude a construir o nosso programa. Faça suas críticas, faça suas observações, dê suas sugestões. Nós precisamos manter um diálogo entre o canal, o programa e você que está nos assistindo. Assim, a gente pode construir um programa cada vez mais sólido. Não. Quando resenhamos uma obra, quando analisamos uma obra como essa e outras que nós já fizemos e tantas outras que nós faremos no futuro, é preciso ler com rigor metodológico e, acima de tudo, respeito ao autor.
É preciso lembrar que o que está sendo analisado é a obra, não é o autor. É a importância que essa obra tem para um determinado tema, dentro de uma temática. De como ela foi construída, o método utilizado na pesquisa, como as fontes foram tratadas. Só assim você tem uma opinião sem achismos. Você tem uma opinião baseada em método, baseada numa leitura crítica da obra. E aqui vão minhas considerações sobre a obra. O autor não soube trabalhar e analisar as fontes disponíveis, talvez por falta de experiência ou por qualquer outro motivo. Nem mesmo foi capaz de convencer a família do suposto Lampião de lhe entregar a documentação que ele, o suposto Lampião, teria lhe garantido que tinha e que ia deixar para que o autor comprovasse sua história. A obra de Geraldo Aguiar se propõe a um revisionismo histórico e nega um fato, tratando como farsa. Um fato por demais importante para a história do Brasil. E por que aponto a obra como uma proposta revisionista da história? Porque o autor, na página 270, afirma, abre aspas, a dúvida só prevalece até surgir a certeza, fecha aspas. No entanto, o autor não consegue provar a sua certeza, a sua tese, mesmo com todas as fontes documentais e depoimentos que dispunha. E parece que ele já previa isso quando escreveu em sua breve introdução, abre aspas, se o livro não mover pelo menos uma pedra da montanha de certezas, não terá cumprido sua missão. Fecha aspas. Não cumpriu. Não conseguiu mover nenhuma pedra da montanha. Portanto, a depender da obra de José Geraldo Aguiar, não podemos nem devemos afirmar que Lampião não morreu em Angico no ano de 1938. Aqui terminamos a nossa resenha e convidamos para a próxima resenha do Cangaço. Um forte abraço e até mais.